Olá, uma ótima tarde para você. São 12 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha o Agricultura BR aqui pelo canal do Boi ao vivo, através das parabólicas e também pela NET e Claro TV. Você nos acompanha também pelo universo digital, através do portal sba1.com e também pela página do canal do Boi no Facebook. E tem sinal aberto aqui em Mato Grosso do Sul também através da TV Imaculada. Para você que está fora do Brasil, aí na região costeira não, na região de fronteira aqui, você acompanha pela Neo TV também, sinal disponível em toda a região fronteira e também no Paraguai e parte da América Latina. Bom, a gente já começa esta edição do Agricultura BR falando de soja. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizou um levantamento apresentado no Boletim de Monitoramento dos Cultivos de Grão sobre o andamento das culturas pelo Brasil e de como o clima se comportou em março. Para o estado do Mato Grosso, a Conab apontou que a colheita evoluiu consideravelmente nessas 3 primeiras semanas de março, pulando de um pouco mais da metade da área total colhida no início do mês para algo próximo a 92%. Mas os relatos de produto com alto percentual de avarias e umidade elevada aumentaram em comparação com as semanas anteriores, sobretudo nas regiões Médio-Norte e Norte Mato-Grossense. Embora as chuvas tenham dado trégua momentânea em algumas regiões produtoras, houve dificuldade para a evaporação do excesso de água no solo e para a secagem natural do grão, provocando problemas que vão desde a dificuldade da entrada de máquinas na lavoura à germinação do grão de soja ainda dentro da vagem. Já no Mato Grosso do Sul, o mês de março começou com um clima mais estável, favorecendo o avanço da colheita, que nessas 3 primeiras semanas saiu de 15% para 81% da área total colhida. Até o momento, a qualidade dos grãos colhidos é considerada boa e é indicativo de elevação da produtividade média. Em Goiás, durante as primeiras 3 semanas do mês anterior, houve oscilação nas condições climáticas. Ainda assim, as operações de colheita transcorreram em ritmo razoável, alcançando 82% da área total até o fim do referido período. As atividades têm ocorrido em 3 turnos, juntamente com o intuito de finalizar a colheita e viabilizar o plantio do milho segunda safra. Parte do produto colhido tem demonstrado excesso de umidade e queda na qualidade. No Paraná, que apresenta uma certa estabilidade climática, a colheita evoluiu bastante nas primeiras 3 semanas de março, saindo de 8% para 58% da área total. Ainda assim, há um atraso médio de aproximadamente 2 semanas de trabalho em comparação com a safra anterior. Assim como em Goiás, as operações estão acontecendo em 3 períodos para intensificar o andamento e viabilizar o plantio do milho segunda safra. Bom, e a gente agora fala sobre soja no cenário internacional. Mais cedo, a Bolsa de Chicago apresentava uma considerável queda. Como será que a Bolsa está nesse momento? Quem conta pra gente é o jornalista Walter Puga Júnior, que vai participar daqui a pouco direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, trazendo informações sobre Bolsa em Chicago, sobre outros assuntos. Bom, antes do Puga, vamos saber como é que está a cotação da soja. Bom, você viu aí o cenário da soja, preços de todas as principais regiões produtoras do país. E daqui a pouco a gente vai novamente a São Paulo. Vamos restabelecer sinal, né? Tivemos uma perda de sinal com São Paulo e agora a gente vai falar sobre a soja no mercado internacional. Como eu adiantei para você agora há pouco, mais cedo, a Bolsa de Chicago apresentou uma considerável queda. Como será que está a Bolsa nesse momento? Já temos o sinal restabelecido lá com São Paulo. E quem vai contar para a gente como está a soja neste momento é Walter Puga Júnior, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Boa tarde, Puga. O que você destaca para a gente?
Olha, o que nós temos hoje no mercado como um todo é uma acomodação com o dólar perdendo valor aí frente às moedas como um todo, né? Há, na verdade, um ambiente mais calmo lá fora, aquela taxa de juros no governo americano está estável, isso abre espaço aí para que o real, por exemplo, tenha uma valorização e outras moedas também frente ao dólar, né? Agora, o que acontece no mercado? Vamos à soja negociada no mercado internacional. Você tem agora no painel os preços da soja. Soja negociada na Bolsa de Chicago, você tem como referência agora o mercado americano, né? Soja negociada para maio a 14 dólares e 9 centos por bushel, tem um recuo agora de mais de 9 centavos de dólar por bushel. O contrato de soja para julho também recua menos, recua pouco mais de 7 centavos, mas cai para 14 dólares e 3 centos por bushel. Já a soja negociada para agosto e setembro tem valores inferiores nas cotações agora no mercado futuro de Chicago, né? Em dólares por bushel, a soja para agosto 13 dólares e 70 centos por bushel, um recuo de 5 centavos de dólar por bushel, e o contrato de setembro, para setembro, o contrato mais longo que você tem na tela do seu televisor, a 13 dólares por bushel, recua mais de 4 centavos de dólar por bushel. A perspectiva é de soja recuando um pouco, longe daqueles valores que nós vimos recentemente, né? Muito mais altos, né? Lógico, bem diferente do que acontece com outras commodities nesse sobe e desce que nós tivemos recentemente. Bom, você terá mais informações daqui a pouco. É com você, Adriano. Bom, e a gente vai voltar agora para São Paulo, vamos continuar a conversa com o Pulga aqui, vamos falar de mercado financeiro agora. Pulga, perspectivas de uma melhora na economia global continuam afetando positivamente o mercado aqui no Brasil. O dólar continua em baixa frente ao real e a Bolsa chegou a ultrapassar nessa manhã hoje 118 mil pontos. Podemos contar com esses bons ventos no mercado, pelo menos até o final dessa semana? Olha, a princípio sim, né? Alguns analistas já no início do mês de fevereiro tinham previsão de que o dólar poderia, frente ao real, recuar aí para a faixa de R$5. Lógico, ainda estamos longe disso, mas temos visto nos últimos dias um recuo do dólar constante. Neste momento o dólar perde mais de 0,5% de novo, depois de quedas recentes. Frente ao real, o dólar continua em baixa. Agora há pouco tocava a faixa de R$ 5,55, ou seja, tinha uma baixa de quase 1%. Agora, a 5,56 mais 9, 5,57, tem uma queda aproximadamente de 0,5%. Agora, por que isso ocorre, né? A nossa moeda está muito desvalorizada e há uma possibilidade de correção hoje, mais um pouco, e daqui para frente alguma correção. Agora, não há, segundo Luciano Rostaing, ele é estrategista-chefe do Mizuho do Brasil, não há perspectiva de uma queda tão acentuada assim, né? A depender do que ocorre lá fora, é que nós veremos aí se o dólar se valoriza ou não frente a outras moedas. Neste momento, o dólar está perdendo um pouquinho, o real tem uma certa valorização, mas ainda longe daqueles R$5 que alguns analistas de mercado apregoavam, né? Divulgavam no início do mês de fevereiro, né? Nós estamos longe disso, ainda estamos na faixa de 5,50, 5,55, ou seja, abaixo de 5,60, sem aquela perspectiva, né, do dólar disparar, chegando aí a 5,70, 5,80. Lógico, ainda há muito receio em relação às contas do governo, repetimos isso sempre aqui, ao estouro, né, dos gastos do governo, gastos excessivos, mas há uma sinalização de Brasília, desde o início dessa semana, de que o governo não ampliaria demais os gastos. Portanto, haveria um ajuste entre o desejo do Congresso e as possibilidades do Executivo, né? Como ele vê a economia e o comportamento das contas do governo. Portanto, se esse equilíbrio permanecer, a tendência é de que o real tem alguma valorização frente ao dólar. Agora vamos falar de bolsa, porque no mercado de bolsa o que nós temos é a bolsa patinando aí nos 117 mil pontos. Consolida, na verdade, os 117 mil pontos. Vale lembrar que nós já tivemos perspectiva no início do ano de que nós atingiríamos rapidamente os 125 e provavelmente até os 130 mil pontos. Isso não ocorreu. O avanço da Covid no Brasil trouxe preocupações para investidores. Houve uma saída de capital estrangeiro do Brasil muito acentuada logo nas primeiras semanas de fevereiro e nas primeiras semanas de março, mas isso parece, neste momento, vivenciar uma certa calmaria, né? Agora, aos 117.463 pontos, nosso índice Bovespa recua, mas recua muito pouco, 0,03%, praticamente estável. Lembrando que no início da manhã chegou a passar de 118 mil pontos.
não se sustentou nos 118 mil pontos e provavelmente não termine nessa faixa, mas índice Bovespa pelo menos mantém a faixa dos 117.400 pontos, na mínima 117.200 pontos. E o que acontece fora do Brasil? Bom, enquanto fora do Brasil, aqui no Brasil nós temos aí a Bolsa se mantendo estável, lá fora, no exterior, o que nós temos é alguns índices nos Estados Unidos em alta, mas algumas bolsas na Europa cedendo, como é o caso da Bolsa Alemã de Frankfurt, cujo índice de referência, o DAX, estava em queda hoje no fechamento de aproximadamente 0,11%. Ou seja, tivemos baixa lá fora, tivemos alta na Bolsa na Grã-Bretanha, né? na Bolsa de Londres, alta para o índice FTSE de mais ou menos, olha, o índice FTSE veio em alta hoje, subiu lá na Bolsa de Londres, mas o que acontece é que a alta é muito tímida, é muito pequena. A Bolsa Alemã veio em queda, ou seja, o mercado está procurando um caminho aí com o avanço da vacinação, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. É esperar uma recuperação da economia na medida do avanço da vacinação. É isso que preocupa os investidores. Por isso, preocupação hoje do encontro do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo com empresários é a continuidade da vacinação e a perspectiva de rapidamente proceder a uma aceleração, né, da distribuição de vacinas e com isso trazer uma recuperação econômica. A opinião é unânime. Avanço da vacinação, ela traria uma retomada mais rápida da economia. É esperar para ver como o governo vai agilizar todo esse processo. É com você, Adriano. Sem dúvida nenhuma, esse jantar de hoje vai ter um peso fundamental nesse processo todo, né, Pulga? Uma ótima tarde para você. Obrigado. Bom, é hora da gente agora conferir a previsão do tempo para as principais regiões produtoras. As informações com Renata Ferreira no Agroclima. Começo com imagens de satélite destacando a chuva forte que caiu perto de Anápolis, Goiânia e Formosa, que recebeu mais de 50 milímetros. E a previsão é de que a chuva continue até o final desta semana, com acumulados mais altos em Mato Grosso, aí em torno de 60 milímetros, mas também em Goiás, onde chega a 20 milímetros. O problema é que a partir do dia 10 a chuva reduz bastante, a tendência para abril e todo o outono é de chuva abaixo da média. Os produtores que tiveram atraso no plantio não devem receber água o suficiente ao longo do desenvolvimento do grão. Em Campo Verde, no Mato Grosso, a chuva vem volumosa, com acumulados em torno de 70 milímetros, ótimo aí para o desenvolvimento agrícola. Mas o tempo seca a partir de domingo e assim segue ao longo do mês. Na região sudeste e também no Paraná, essa semana será marcada por chuva mais intensa nos portos de Santos e também Paranaguá. E isso pode diminuir aí o ritmo do embarque de grãos nos dois portos. A chuva também aumenta aí na costa da Bahia, dificultando o embarque no Porto de Salvador, mas tem uma vantagem aí. Essa chuva é bem-vinda para os produtores de cacau, feijão e também para as pastagens ao longo das áreas mais próximas aqui da costa. Já no Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, também no Tocantins e sul do Piauí, a chuva não vem ou quando chega é muito fraca. Nestas áreas, a umidade do solo está muito abaixo do mínimo desejável para o desenvolvimento agrícola, principalmente em São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, aí com índices de 40%. Mas mesmo com pouca chuva, qualquer precipitação é capaz de aumentar a umidade aí do solo. Por isso, a tendência de aumento da umidade do solo no Pantanal, em torno de Cuiabá, mas também no norte e oeste aqui de Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e também norte de São Paulo. São 12 horas e 27 minutos, o Agricultura BR faz a nossa primeira parada desta edição desta quarta-feira já, né? E no próximo bloco você vai ver que o milho segunda safra apresenta boa expectativa em Sorriso, no Mato Grosso. E ainda hoje, safra de cana-de-açúcar é menor nos principais países produtores. Fique conosco, a gente volta já. 12 horas e 29 minutos, já estamos de volta. E mesmo com o plantio fora da janela pelo atraso na colheita da soja, produtores de Sorriso, no Mato Grosso, contam com boa safra para a cultura do milho safrinha. Vamos saber as informações na reportagem do Valdir Pacheco.
De acordo com os especialistas, a expectativa para o milho segunda safra em Mato Grosso é de uma área semeada com quase 6 milhões de hectares. Isso representa mais de 6% se comparado à safra passada, e uma produção de 36,5 milhões de toneladas, um patamar de 5,7% maior que o registrado em 2019. Quem vai nos falar melhor sobre o desenvolvimento dessa segunda safra com milho aqui no Mato Grosso é o secretário de Agricultura do município de Sorriso, muito conhecido como a capital nacional do agronegócio, Marcelo Lincoln. Olá, Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Olá, Pacheco, muito obrigado a você e sua equipe. É sempre uma honra a gente poder estar participando com vocês. Sabemos da grande importância que vocês têm para o agronegócio como um todo no Brasil. Ok, Marcelo. Marcelo, como é que está a expectativa para esta segunda safra, o milho, que é uma cultura importante hoje na agroindústria, né? Como é que está o desenvolvimento com esse atraso que teve de muito plantio fora da janela ideal? Veja bem, eu vou te responder, você me fez duas perguntas em uma. A expectativa é muito boa, né? Nós temos uma expectativa de altas produtividades dentro daquela janela que fora plantada no momento certo, os produtores que conseguiram colher no momento ideal, sem contarmos aquele período de muita chuva, né? Então nós estamos tendo uma chuva regular, os milhos estão muito bons, a cultura está sendo muito bem desenvolvida, uma vez que tem chovido de forma regular. Então não está tendo nenhum tipo de estresse, obviamente que passa 4, 5 dias, a folha dá uma enroladinha, a folha do milho, mas não é esse o problema. Marcelo, uma praga que tem tirado o sono dos produtores agora é o percevejo barriga verde. Como é que está a infestação no município? Nós já temos áreas aqui com 4, 5 aplicações para o controle dessa praga, que foi uma coisa que nós não esperávamos, o produtor rural não esperava que ia ter uma incidência tão forte dessa praga nesse momento. O percevejo, tanto o quistozeros quanto o barriga verde, que é a mesma família, ele pica um pé de milho agora, ele sai dali, pica o outro e ali ele vai soltando uma toxina. E quando ele solta essa toxina, o milho ele tem um sistema de autodefesa que ele mesmo provoca ali como se ele estivesse perfilhando, né? Ô Marcelo, como é que está a demanda pelo milho aí com essas usinas de etanol que estão instaladas aqui no corredor da BR-163, né? Pegando de Nova Mutum até Sinop, né? A demanda pelo milho está muito grande, né? Como é que vai ficar essa situação nesse período aí? Veja bem, Pacheco, é um lado muito positivo, né? Que nós temos a questão dessas usinas que estão aqui. Isso fez com que o produtor tenha um valor agregado no seu produto, né? Uma vez que nós produzíamos aqui, e o frete para ir para Paranaguá é quase o mesmo preço do milho. Então hoje se economiza esse milho e transforma isso em outros produtos, como o etanol do milho, a própria DDG, que está sendo muito utilizado na criação da bovinocultura, né? Ok, Marcelo, uma pena que o nosso tempo é curto, mas agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Imagino, nós que agradecemos e espero ter contribuído aí, estamos sempre à inteira disposição. Ok, obrigado. Acabei de conversar com Marcelo Lincoln, secretário de Agricultura do município de Sorriso. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, você viu aí os preços do milho aqui no Brasil. Mais cedo, a Bolsa de Chicago apresentava uma ligeira alta para o milho. Quem vai nos contar os detalhes de como está a Bolsa nesse momento é, mais uma vez, a participação de Walter Puga Júnior. O que você destaca para a gente, Puga? Olha, agora há pouco, o milho negociado para maio lá nos Estados Unidos se aproximava aí de $5,60 por bushel. Na máxima chegou a $5,59 mais 50.
agora há pouco. E o contrato de julho também vinha em alta, viu? Na máxima hoje chegou a ultrapassar 5 dólares e 45 centes por bushel. Aliás, por pouco não chegou a 5,46. Neste momento, os últimos negócios, você tem na tela do seu televisor o contrato de maio, que bateu 5,59, quase 5,60 por bushel, agora opera 5 dólares e 55 centes por bushel, sobe, mas sobe menos de 1 centavo de dólar por bushel. O contrato de julho a 5 dólares e 42 centes, se bem que por pouco não se aproximava, como eu disse agora há pouco, de 5,46, agora opera 5 dólares e 42 centes por bushel, tem uma alta, mas é uma alta de 1 centavo de dólar por bushel. O contrato de setembro a 4 dólares e 98 centes, já tem valor bem mais baixo, praticamente estável, assim como ocorre com o vencimento de dezembro, né? O milho para dezembro nos Estados Unidos a 4 dólares e 83 centes por bushel, tem uma ligeira baixa, praticamente estável, né? Ou seja, nós temos vencimentos mais longos com valores mais baixos, como era de se esperar, e vencimentos mais curtos, dada a demanda por milho neste momento lá, um pouquinho mais alto, né? Agora, o que acontece aqui na B3 é importante notar, viu? Agora há pouco, por pouco, né? Milho negociado aqui para maio não chegava a R$100 a saca. Neste momento, milho negociado para maio no mercado futuro brasileiro opera R$ 99,40 a saca, tem uma queda de 0,39% quando comparado ao valor de ontem. Já o milho negociado para julho a R$ 94,80 a saca, eu acompanho aqui, tem uma queda mais acentuada, queda de quase 1%, a queda agora é de 0,92%. Mas veja, a R$ 99,40 milho negociado no mercado futuro, aqui do Brasil, na B3, para maio, por pouco aí não chega a R$100 a saca. É o que deve estar ocorrendo em algumas regiões do país, notadamente aqui na região de Campinas, porque se o mercado sinaliza para maio, no mercado futuro, R$ 99,40, milho já está sendo negociado na faixa de R$100 a saca nas regiões mais próximas de São Paulo. É com você, Adriano. Ok, Puga, obrigado mais uma vez pela sua participação. Quebra de safra na Europa, na Índia e na Tailândia devem resultar em uma oferta global menor de açúcar. Mas e para o Brasil, quais são as perspectivas? A resposta você acompanha agora na entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff com a Stonex Consultoria. Isso mesmo, eu falo com Lígia Reis, ela que é consultora sênior da Stonex Brasil, para falar sobre esse cenário. Lígia, existe um cenário mundial, né, de déficit nesse momento, e o Brasil, como um grande produtor de cana-de-açúcar, como que ele está inserido nesse cenário? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Bem, o Brasil ele está acompanhando a tendência que a gente viu no mundo de uma redução da produção de açúcar. Por aqui a gente está começando a safra nova no Centro-Sul, só que a nossa produção, embora vá ter um mix mais açucareiro, por outro lado, vai ter uma moagem menor. Então, a nossa produção total de açúcar tende a ser mais baixa também, contribuindo para uma situação de déficit no mercado global. E esse cenário, ele começou a ser visto, Lígia, agora nesses últimos 2 anos, eu acho, né? Antes o cenário era diferente, né? Existia um excedente de açúcar no mundo e também, consequentemente, aqui no Brasil, e agora a situação se inverteu. Isso, falando de safra mundo, nós temos o segundo ano de déficit. Esse ano agora que termina oficialmente em setembro, deve ter um déficit que nós estimamos em pouco mais de 3 milhões de toneladas, que vem em cima de um déficit de 2,5 milhões de toneladas. Antes disso, nós tivemos o oposto, tivemos 2 anos de superávites, em que a produção excedeu a demanda, perdão, e, portanto, a gente trabalhou com preços mais enfraquecidos, né? E agora, de 1 ano e meio para cá, houve uma mudança dessa situação que se traduziu também em preços mais altos. Lígia, entre as regiões produtoras, quais que têm apresentado aí os maiores desafios em relação às intempéries? Então, falando primeiro do mundo, né, de outros países, nós temos nesse ano quebras de safra grandes na Europa, que teve o vírus amarelo, teve uma série de dificuldades climáticas também. A Tailândia teve mais um ano de dificuldades, né? Então, é o segundo ano seguido que a Tailândia tem uma produção bem abaixo do que seria o padrão para ela numa condição mais normal, né? E a Índia, ela
deve ter uma safra boa, mas também um pouco menor do que se imaginava. Teve alguns probleminhas no norte ali do país, com o clima também, e por conta da migração de mix lá para o etanol, essa produção de açúcar ela deve ser um pouco abaixo do que se imaginava. Falando de Brasil, né, a gente tem a região centro-sul de uma forma generalizada com problemas climáticos que devem se refletir numa safra menor. Algumas regiões sofreram mais, né? A gente tem algumas localidades no sul de Minas, região norte do estado de São Paulo, algumas outras regiões também que sofreram muito com a seca desde o ano passado e não tiveram um verão adequado em volume de chuvas. Algumas regiões sofreram menos, mas a gente pode dizer que esse volume de chuvas abaixo do esperado, ele foi uma realidade em praticamente todas as localidades do Centro-Sul. Sem dúvida nenhuma, vai ser curtido os preços lá na frente, né, Lígia? A gente entende que parte disso já foi precificado. A gente teve, desde o ano passado, uma percepção antecipada desse problema e os preços eles subiram bastante, já antecipando isso. E agora a gente já se encontra num momento em que a gente vê o mercado perdendo um pouco de força. Por que isso? Bem, porque apesar da safra total de cana ser menor, o mix do açúcar ele vai ser maior, né? Vai se direcionar mais a terra para a produção de açúcar, que compensa em parte essa quebra agrícola. E também o mercado ele já começa a olhar para o que vai ser o ano safra 21-22 global, que vai começar em outubro. E há uma expectativa de aumento de produção. Os preços altos, eles estimulam aumento de área, né? Então, até a Tailândia, que foi o exemplo que eu citei, é um país que está sinalizando que vai crescer a área e se o clima for favorável, deve vir com produção maior. A Índia também teve clima muito bom no ano passado, os reservatórios estão cheios, incentivou o plantio, então deve vir de novo com uma produção bastante elevada, até maior do que nessa. Então, há vários elementos novos que estão entrando no mercado que hoje limitam esse potencial de alta do preço e podem, eventualmente, tudo caminhando bem do ponto de vista climático, até levar os preços a caírem um pouquinho mais. Tá certo, Lígia. Muito obrigada pela sua entrevista e pelas suas contribuições aqui no canal do Boi. Obrigada. Obrigada a você, Sara. Essa foi então Lígia Heinz, consultora sênior da Stonex. De São Paulo, Sara Kirchhoff. São 12 horas e 42 minutos, tem mais um intervalo chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que a safra de algodão terá redução de 20% na produtividade. E também, praças paulistas finalizam a safra de uva. Sai daí não, eu volto rapidinho. Estamos de volta. E o governo federal arrecadou hoje cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais com leilões de concessões por exploração de empresas privadas de 22 aeroportos espalhados pelo país. Nós vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, porque Walter Puga Júnior tem mais informações. Essa é uma boa notícia para a economia nacional, né, Puga? Pois é, para o governo principalmente, né, Adriano? Afinal, a arrecadação esperada aí até o final de semana, com uma série de concessões para exploração, deve chegar aí perto de 10 bilhões de reais. Mas hoje, com o leilão para concessão de exploração de 22 aeroportos, divididos aí em 3 grandes blocos, proporcionou já a arrecadação, como você disse, de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Bom, a CCR venceu a disputa pelos lotes Sul e Central nesse leilão que ocorreu hoje, aqui pertinho da BBM, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, na B3, né? Bom, e a 20 Airports arrematou o chamado Bloco Norte, que é o bloco onde ocorria aí um menor interesse, né? Bom, no Bloco Sul, considerado o mais atrativo dos 3 lotes, ele inclui 9 aeroportos: Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Navegantes, Joinville, Pelotas, Uruguaiana, Bagé e Bacaxeri, lá, né?
no Paraná. Bom, o valor de investimento previsto é de 2.855 bilhões de reais. E a receita estimada ao longo do contrato, veja bem, esses contratos de concessão valem por 30 anos, é de quase 7,5 bilhões de reais. Agora, a CCR pagou por esse bloco sul, para se ter uma ideia, 2,128 bilhões de reais, ou seja, o governo pediu cerca de 130 milhões e ela pagou 1.534% a mais para ficar com esse bloco. Também ficou com o bloco central e aí pagou muito mais, né? O governo pedia aí cerca de 8.150 mil reais. A outorga mínima, né? Quer dizer, o dinheiro que você paga para ter esse direito, né? Bom, na verdade, a CCR disparou, ofereceu 9.156% a mais, pagou 754 milhões para o que o governo pedia de preço mínimo, 8.150 mil reais. Resumindo, ela levou a CCR, o Bloco Sul e o Bloco Central. O Bloco Central também é um bloco que teve algum interesse, porque envolve aí o aeroporto de Goiânia, Palmas, o aeroporto de Teresina, Petrolina, também o aeroporto de São Luís e até Imperatriz, lá no Maranhão. Agora, a empresa 20 ficou com o bloco que chamou menos a atenção, né? O Bloco Norte, apontado como mais desafiador desde o início do programa de leilões do Ministério da Infraestrutura, né? Inclui os aeroportos de Manaus, Tabatinga, Tefé, Rio Branco, no Acre, Cruzeiro do Sul, no Acre também, Porto Velho e Boa Vista, lá em Roraima. Bom, o que nós temos é a 20 pagando 777% a mais do que o governo pediu para ganhar essa concessão. Pagou 420 milhões de reais. Tudo isso é uma parte do que será feito esta semana. É a chamada Semana da Infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pretende até o final da semana arrecadar cerca de 10 bilhões de reais. Agora, amanhã, um outro leilão do Ministério, do Governo Federal, né? Trecho da ferrovia Integração Oeste-Leste, entre as cidades baianas de Ilhéus e Caetité. Estão previstos aí investimentos de mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais, sendo pelo menos 1 bilhão e 600 milhões para a conclusão das obras desse trecho aí da ferrovia, vou lembrar, né? Ferrovia Integração Oeste-Leste, a chamada FIOL. O projeto ainda tem muitas críticas de ambientalistas, mas será leiloado amanhã. Mas não termina amanhã não, viu, Adriano? Na sexta-feira será a vez de leiloar arrendamento de 5 terminais portuários. Tome nota, ó. São 4 terminais no porto de Itaqui, lá no Maranhão, em áreas voltadas para armazenamento de granéis líquidos. E outro lá no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para carga em geral, especialmente destinado aí para a madeira. Com esses leilões, a chamada Semana da Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas espera aí arrecadar, vou repetir, 10 bilhões de reais em concessões. Esses contratos duram por pelo menos 30 anos. As empresas que são vencedoras têm o direito de explorar esses portos, aeroportos e também a ferrovia, mas também precisam propor investimentos. O governo já tem planos delineados para que esses investimentos sejam feitos. A renda oferida pelas empresas, lógico, elas também serão, durante 30 anos, né, lucrativas. Caso contrário, não haveria interesse em participar dessas concessões. É isso, Adriano. Amanhã nós teremos mais. Amanhã é ferrovia. É com você. Ok, Pulga, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Eu lembro a você que tem informações também sobre este assunto lá no nosso portal sba1.com. Bom, e ontem você conferiu a primeira parte da entrevista do repórter José Cunha com o Júlio Bussato, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, sobre a safra 2020-2021 do algodão, que este ano deve fechar com uma redução de até 20% na produtividade, devido à menor área plantada, que foi de 1.350.000 hectares. Você vai conferir agora como ficarão as exportações da pluma na segunda parte da entrevista. A China é o país que mais consome o nosso algodão brasileiro, Júlio?
Esse ano nós tivemos o Brasil em primeiro, com 700 mil toneladas, a China vem depois, com 570 mil toneladas, aí depois vem o Vietnã, vem o Paquistão, vem Bangladesh, vem a Turquia. Quer dizer, na verdade, assim, a China ela tem um problema de mercado que é uma questão mais geopolítica do que uma questão de mercado, né? E realmente, no ano passado, nós fomos favorecidos com a guerra comercial que houve entre Estados Unidos e China. Aí eles colocaram 25% de taxa no algodão americano, e isso nos abriu uma grande oportunidade para nós entrarmos com o algodão brasileiro na China. E olha, nós fizemos isso, né, e agora o algodão brasileiro está bem conhecido na China. Então nós esperamos que a gente consiga, vamos dizer assim, manter parte, pelo menos, do mercado que foi conquistado, mas, de qualquer forma, nós olhamos o mercado como um todo. Então, se nós perdemos participação na China, nós devemos ganhar no Vietnã, em Bangladesh, no Paquistão, na Turquia e assim por diante. O importante é manter, né, Júlio, manter o número elevado nas exportações. Agora, olha só, o aumento das exportações de algodão relatado pela Associação dos Exportadores ao Ministério da Agricultura é fator de preocupação quanto ao fornecimento da matéria-prima para o mercado nacional? Zé, como eu falei, não, né, porque, de qualquer forma, nós vamos produzir 2,4 milhões de toneladas, nós temos um estoque de passagem de 400 mil toneladas, então, essa exportação, ela precisa existir, senão nós não conseguimos plantar, nós vamos ter que reduzir a nossa área de plantio em 3 vezes, né? E o que nós queremos cada vez mais plantar algodão. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de algodão e é o 4º maior produtor. E olha, Zé, nós, produtores, dobramos a produção brasileira nos últimos 4 anos. E temos condição de fazer isso de novo, né? Nós temos terra, nós temos vontade de crescer. O que nós precisamos? Mercado e rentabilidade da cultura. Então, com certeza, nós seremos os maiores exportadores de algodão do Brasil e, quem sabe, num período maior de tempo, nos tornarmos os maiores produtores, como o Brasil fez com a soja. Presidente, olha só, a próxima reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão já está marcada para dia 30 de junho, né, agora desse ano de 2021. Já dá para adiantar um pouco dos assuntos que serão abordados nessa reunião? Olha, os assuntos basicamente serão o andamento da safra, né? Aí, nesse momento, nós já teremos os números mais apurados, porque nós já estaremos bem próximo à colheita. Então, eu acho que, basicamente, nós vamos tratar do assunto de produção do algodão brasileiro e mercado do algodão brasileiro. Tá certo, Júlio. Obrigado pela sua entrevista, então, aqui com a gente. Tá bom, Zé. Obrigado, um abraço e uma boa safra a todos os agricultores do Brasil. Com certeza. Olha só, eu conversei com o Júlio César Lusato, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Falamos um pouco aí a respeito da safra 2020-2021. Bom, são 12 horas e 55 minutos. Vou para o último intervalo desta edição do Agricultura. Logo depois, na volta, você vai ver que as praças paulistas finalizam a safra de uva. E eu trago também para você as últimas informações desta edição. São 2 minutinhos e a gente já está de volta. 12 horas e 57 minutos, a Agricultura BR está de volta. E a safra de uva foi finalizada em algumas regiões do estado de São Paulo. As informações com Gustavo D'Angelo. As colheitas de uvas nas praças paulistas de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul acabaram na última semana adiantadas frente às expectativas que eram de finalizar apenas no mês de abril. Em 2020, doenças causaram aumentos no custo de produção e dificuldades na comercialização da fruta.
e, em conjunto com a pandemia de Covid-19 no Brasil, restringiram a rentabilidade da safra passada. Nesta temporada, por outro lado, com o cenário fitossanitário mais positivo e consequente melhor qualidade dos cachos, espera-se que haja aumento na rentabilidade em ambas as praças. As podas verdes permitiram que a Niágara fosse comercializada até o final de março, diferente das uvas do Grupo Itália, cuja colheita foi finalizada há algumas semanas. Com os volumes da rústica restritos no mercado na última semana, houve valorização de 5,6% nas bagas de São Miguel frente à semana passada. Já em Pilar do Sul, as uvas finas estavam com produção reduzida desde o início do mês e finalizaram com alta de 10% na mesma comparação. Bom, essas foram as informações dessa Agricultura BR. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Destaco que outras informações do agronegócio você tem lá no nosso portal spa1.com e também nas mídias sociais aqui do Canal do Boi, tanto no Facebook como no Instagram. E continue ligado aqui no Canal do Boi. Já começa o De Olho na Fazenda Central Senepol, com ótimas oportunidades de negócio para você. Uma ótima quarta-feira.